Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução. As nossas mini aulas são focadas no empreendedorismo geotécnico. Ou seja, quando nós falamos em terraplanagem, nós estamos vendo qualquer escavação, qualquer aterro. Qualquer escavação leva a um aterro, porque eu preciso escavar por algum outro lugar. E se eu tiver a necessidade de aterro, eu tenho que escavar em algum lugar para fazer empréstimo para aquela obra de aterro. O nosso empreendedorismo ele é cristão verdadeiro e produtivista. Não vou entrar na questão de gestão, mas também quando falo cristão, não é religioso. Não tem nada de religiosidade aqui, né? Mas sim de uma vida espiritual, com Deus, galgada na Bíblia. Mas eu estou falando isso para dizer que o empreendedorismo, então, ele vem de dentro, ele vem do coração, ele vem da vontade de fazer uma obra terraplanagem. Eu preciso fazer, eu tenho a obrigação, eu tenho o ensejo, a vontade, né, de fazer uma obra de terraplanagem. E quando eu falo fazer, não é fazer executando o aterro, pode ser executando, não é escavando, não pode ser escavando, não é só fazer o projeto, mas pode ser fazendo o projeto, pode ser um edital de concorrência de uma obra de terraplanagem, pode ser operar a máquina de terraplanagem para fazer escavação, o aterro, como faz o aterro, enfim, tudo envolvido. Por isso que empreendedorismo. Eu costumo fazer uma analogia com quem vai fazer uma casa. Quem vai fazer uma casa já sabe, precisa do eletricista, do encanador, do engenheiro, do arquiteto, enfim, as pessoas que vão participar, elas estão empreendendo a sua casa. Aqui nós estamos falando empreendendo uma terraplanagem. E hoje, nessa mini aula, nós vamos falar um pouquinho de barragens, né? E quando nós falamos de barragens, não estamos falando de barragens com o objetivo das grandes hidrelétricas, grandes barragens, né, de mineração, né? Não é esse o objetivo. Porque nessas grandes obras, principalmente de barragem, e com as ocorrências que houveram aí nos últimos anos, tem muitos colegas aí bastante especializados nisso. Nós queremos falar das pequenas barragens, né? Que existem centenas e centenas, se não milhares, né? Barragens de sítio, fazenda, aí você vai fazer uma barragem para represar, fazer uma lagoa lá para lazer, para abastecimento, né? As prefeituras também que precisam fazer barragens, e também estação de tratamento de esgoto, né? Ou até estação de tratamento de água, mas principalmente esgoto, com as lagoas de decantação. Então, barragens são qualquer barramento de água. E aí, essa bibliografia aqui, ela fala define níveis de água, né? Então, fala da nomenclatura, eu não vou me aprofundar, mas ela define alguma nomenclatura de volume do reservatório, volume inativo, útil, nível de operação, nível máximo de cheia, borda, né? Aqui é tratamento de talude, pelo que ele está falando, superfície do terreno, aqui também não está falando, mas aqui é um núcleo impermeável, aqui é o talude de montante, que está onde a água vem, talude de jusante, para onde a água vai, enfim, definir algumas características gerais de terraplanagem para a execução de uma barragem. E esses conceitos, eles foram focados para grandes barragens, sim, mas eles devem ser considerados nas pequenas barragens. Uma coisa não impede a outra, e as preocupações da grande são as mesmas preocupações, guardadas as devidas proporções para as pequenas, né? Aqui já temos alguma coisa mais técnica, né? Vocês podem ver aqui, borda livre, né? Ou seja, nós não queremos que o reservatório venha lamber a crista da barragem, né? NA máximo, né? Ela pode estar vazia nesse caso. Algumas eu teria que ter um mínimo, né, para ser avaliado aí problemas de captação, por exemplo, né? Também não vou falar da parte hidráulica, vou falar da parte geotécnica, de construção da barragem e os cuidados com o barramento, né? Porque interfere aí também as questões hidráulicas, interfere sobremaneira, né? Aqui, por exemplo, foi pavimentada, esse talude tem grama, aqui tem
não está mostrando aqui, é o detalhe 3, é um enrocamento ou um filtro de saída, né? Porque a água, vocês vão ver aqui, a água entra aqui, ela passa pelos vazios do solo, essa linha chama-se linha freática, e atinge o talude de jusante. E ela não pode sair sem esse filtro. Então, isso é uma dica, né? Para quem faz pequenas barragens, que por falta desses conceitos de geotecnia, de engenharia civil e geotécnica, acabam simplesmente barrando e não cuidam de como é a coisa aqui. Então, por sorte, pode não dar problema, mas pode vir a dar problema, né? A barragem, eminentemente, é um aterro, deve ser de forma controlada, em camadas horizontais de 25 centímetros, né? E compactados até chegar a um grau de compactação de desvio de umidade adequado. Só que tudo isso passa por fazer investigações geológicas e geotécnicas, sondagens, né, que vão definir da onde vai escavar esse material, transportar esse material e fazer, então, o aterro do jeito que eu comentei. A outra questão fundamental é a estabilidade do talude, que acho que vai estar. Não. A estabilidade do talude. A estabilidade do talude de montante, que é esse que recebe esse peso da água, quando eu puxo, e a estabilidade do talude jusante, que então está ligado à estabilidade do talude, que a gente não vai colocar aqui, mas tem que ser definida, porque é aqui que eu vou definir essa inclinação e essa inclinação aqui. Já uma outra coisa importante é o fluxo d'água, a rede de fluxo. Porque hoje com os programas que tem é muito fácil traçar uma rede de fluxo, onde que você não tem, tá vendo? Todo esse maciço aqui é um aterro compactado. Mas você já vê que aqui tem um filtro. Eu diria que esse filtro é quase obrigatório ser feito. Porque antigamente, muito antigamente, 1950, né, se fazia barragem assim, não tinha filtro. E a água, então, dava problema com ela aqui. Muitas barragens romperam por causa disso. Então, começou a se fazer com filtro. Ou seja, a água vir, passar por um elemento drenante, que é uma areia, o filtro vertical, e horizontal, de tal forma não atingir o talude de jusante. É muito perigoso isso aqui. Por que é perigoso? Porque apesar de ter uma coisa bonitinha, se eu fizer uma rede de fluxo vai dar bonitinha, eu posso ter uma falha numa camada, ou em algumas camadas aqui, e a água descobrir um caminho preferencial e sair num lugar fora daquele programado, por falta de controle tecnológico de aterro. Tá? Então, o filtro é uma necessidade, principalmente para grandes barragens. Né? Então, temos o filtro aqui, essa é uma barragem homogênea sem filtro e essa é uma barragem homogênea com filtro. Né? E tem outras formas de dispor isso. Tem diversas formas. E depende dos materiais também disponíveis. Então a gente tem que definir a inclinação desse talude, isso pensando aí nas barragens menores, né? Todas tem que definir. Eu estou alertando aqui as pequenas barragens. Né? Tem que definir essa inclinação, tem que ver o problema de fluxo de água pelo maciço, tá? Colocando ou não filtros, ou colocando drenos, filtros aqui a jusante, que é bem mais fácil, mas também é arriscado. É arriscado porque a água vai sair aqui, mas ela pode, por algum problema, ir direto sair aqui. E aí está perdida a barragem, né? Bom, era isso que a gente queria apresentar em termos de slide. E falando ainda de barragem, tem que sofrer, como uma obra de terraplanagem, sofrer tudo que nós falamos em todos os outros cursos, ou mini aulas nossas. Né? E, de novo, eu digo que na descrição de todos os nossos vídeos tem todos os eventos da Academia Dinas de Engenharia Geotécnica e, sobretudo, no primeiro tem o link para o grupo do WhatsApp, onde você pode vir a marcar uma reunião, um workshop gratuito, como eu chamo, das 16 às 17 e esclarecer qualquer problema que tenha. Nós estamos hoje com as nossas mini aulas, que são publicadas às 16 horas pelo canal YouTube, os nossos mini treinamentos de todo dia, 6 horas da manhã, de segunda a sexta, as mini aulas é de segunda a segunda, fora todas as atividades da academia, são todas gratuitas, inclusive o workshop das 16 às 17. E agora nós estamos tomando outra iniciativa. Quando o cliente da nossa empresa, Dynamis, ele vir fazer as sondagens, as investigações com a gente,
né? A gente garante o melhor preço de mercado e ainda nós damos uma consultoria no programa de investigação Geotec. Então, de tal forma a transformar 35 anos de oportunidade que Deus me deu para construir essa experiência da Dynamis, né? Poder servir o mercado, né, com o melhor preço e com essa consultoria na programação de investigação geotécnica. Venha conversar com a gente e vamos trabalhar junto. Até a próxima mini aula. Muito obrigado.